professores, prontos para mais uma reunião da Diretoria de Ensino, a TPC do EMAI, 21, semana de 21 de setembro, ainda em distanciamentos, saudades de vocês. Bom, hoje a gente vai trazer um pouquinho, vai alinhar um pouquinho os temas com as formações de matemática do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Com essa intenção, nós vamos trazer para discutir a unidade temática Números do Currículo Paulista, pois essa unidade é abrangente e essencial para o desenvolvimento das habilidades essenciais da unidade temática Números e progressão das aprendizagens dos alunos. A gente necessita trazer algumas habilidades estruturantes, né? Ou também as chamadas suporte, isto é, que dão suporte para as aprendizagens, pois sem elas os estudantes não têm como desenvolver as habilidades do ano série em que eles se encontram. Para subsidiar então a nossa prática, traremos os temas, revisitaremos, né, os temas sondagens de números, hipótese de escrita numérica, traremos a importância da pergunta do professor, das boas perguntas durante as atividades, o letramento matemático e reflexões metodológicas. Sabemos que é possível haver uma grande distância entre as nossas melhores intenções didáticas e as orientações propostas nos documentos oficiais. Porém, a gente deve lembrar que o currículo paulista é oficial, tem força de lei, que era diferente dos PCNs, que eram parâmetros curriculares, né? Agora, o currículo paulista é um documento com essa força de lei e deve ser o currículo que a ser desenvolvido cotidianamente na sala de aula. A gente vai trazer agora alguns objetivos do nosso encontro, que a gente espera que vocês reconheçam a importância de saber o que pensam as crianças sobre números, relembrar os procedimentos de uma sondagem numérica, observar que os números têm usos sociais, que estão presentes nos vários portadores, com diferentes propósitos, e aí os professores de arte, educação física, né, os especialistas de área podem muito também colaborar com essa reflexão das crianças. A gente vai refletir um pouquinho sobre as atividades diagnósticas de representação numérica dos alunos e como aplicar isso, né? Como analisar essas respostas, essas escritas. Vamos refletir também sobre a prática nas situações didáticas, né? Que ajudam as crianças a compreender a organização do sistema de numeração decimal. E refletir um pouquinho sobre a organização da ação docente a partir dos pressupostos da sequência FEDAT, que a gente vai ver mais para frente, ok? Durante o percurso do nosso encontro. Agora uma indicação literária. Eu passei para as PCs das escolas de vocês um gibi que fala da história da matemática, ele está bem bacana, eu acho que elas devem ter compartilhado com vocês. Então, eu estou relembrando aí um material bacana para a gente trabalhar com as crianças. Falar a respeito até do ábaco, né? Eu nem me lembrava mais como se utilizava o ábaco. Talvez algumas escolas ainda tenham esse material. Bom, vamos ao nosso currículo e a nossa pauta de hoje. Então, o currículo paulista, ele tem 5 unidades temáticas, né, correlacionadas. Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Mas hoje a gente vai se ater à unidade temática números. Vamos desenvolver alguns questionamentos sobre sistema numérico para as crianças, na aquisição, né, do sistema numérico pelas crianças dos anos iniciais. Diante da pandemia, a secretaria enxugou um pouco o currículo. Vai ser tratado
várias unidades, todas as unidades temáticas, mas com um foco mais exato nas habilidades de suporte nesse momento de recuperação. E por que priorizar? Aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir a trajetória para a série seguinte, porque evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos não acadêmicos mais curtos. Essas pesquisas também indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre as aprendizagens. Porque a gente vai, de repente, tentar passar tudo para as crianças e sem observar realmente se elas adquiriram as habilidades suporte, né, dos anos anteriores e as essenciais do ano, para que eles consigam seguir em frente com mais tranquilidade no ano subsequente. Então, vamos à nossa prioridade número 1, sistema de numeração decimal. Construção do sistema de numeração decimal. Ainda que não frequentem nenhuma escola, a notação numérica aparece diante das crianças como um dado da realidade. A escola é a instituição responsável por favorecer com que as crianças articulem suas experiências extra-escola, né, extra-escolar, com as questões que se pretende que elas aprendam. Então, o aluno precisa de oportunidades para formular hipóteses, produzir escritas numéricas, estabelecer comparações entre essas escritas e apoiar-se nelas para resolver problemas e operações. Um bom caminho é deixá-los testar essas hipóteses antes de apresentar as técnicas operatórias convencionais. Então, aqui a gente vai fazer a primeira atividade, onde eu peço para que vocês parem para refletir e registrem essas reflexões para que vocês socializem na sistematização final e discutam com os seus colegas nas ATPCs da escola. O que as crianças pensam sobre números? Que números elas aprendem primeiro? Que hipóteses elas têm de como escrever os números? Qual a melhor maneira de ensinar o sistema de numeração? Será que a gente tem essas respostas na ponta da língua? Então, eu vou deixar um pouquinho de tempo para vocês pensarem e registrarem o que vocês lembraram e costumam realizar na sala de aula com as crianças. Se vocês quiserem mais tempo, vocês podem pausar o vídeo para responder essas questões. Nós vamos seguir agora observando uma pesquisa que a professora a doutora Célia Carolino Pires fez com umas crianças de idade de 5, 6 e 7 anos. E a professora Célia perguntou o seguinte: para que servem os números? Vamos ver as respostas das crianças.
As crianças de 5 anos responderam para contar coisas, para marcar o dia dos compromissos e datas importantes, para saber o dia no calendário, para fazer contas, para saber matemática, para a contagem quando lançam um foguete, para fazer listas de regras, para saber o dia do aniversário, para medir na régua, para saber quantos anos tem, para saber o nosso peso, para saber as horas. Vamos ver agora as crianças de 6 anos. O que elas responderam? Para contar, para olhar no calendário, para fazer contas, para saber quantos anos nós temos, para saber os dias até 31, para saber o dia do aniversário, para ver as horas, para contar, para pagar, para saber quanto custa, para saber se é caro, para usar a calculadora, para saber o número da roupa, para saber quanto a gente pesa, saber o nosso tamanho e para pensar. Vamos ver agora as crianças, o que responderam as crianças de 7 anos. Para fazer contas, para fazer as atividades de matemática, para ir bem na prova de matemática, para passar de ano, para contar as coisas, para saber as horas. O que podemos observar nas respostas das crianças? Eu vou dar um tempinho também para vocês, mas depois a gente, se vocês precisarem de mais tempo, vocês podem pausar o vídeo. Algumas considerações, então, nós vamos fazer sobre as respostas das crianças. É importante refletir se a escola tem considerado o que o aluno traz de conhecimento numérico. Essa é a primeira coisa. Os registros das crianças apresentadas mostram o quanto elas já sabem sobre o uso social dos números, mesmo antes de frequentar a escola. Um letramento matemático bom, né? Será que a gente está aproveitando isso nas nossas aulas? Então é importante refletir sobre as nossas concepções a respeito do ensino dos números. Será que estamos restringindo os números somente às técnicas operatórias? Então, será que nessa coisa de a gente pensar nas habilidades essenciais, suporte, a gente está ficando só nas técnicas? O EMAI vem nos ajudando a não valorizarmos somente isso. Mas eu não sei se vocês estão conseguindo trabalhar com a sequência didática da matemática do EMAI, né? Como conseguiam no presencial. Então, é uma boa reflexão para ver como é que nós estamos conduzindo o nosso trabalho. Podemos observar que a função de indicador de quantidade, né, o aspecto cardinal do número, é percebida pelas crianças entrevistadas, quando elas afirmam que o número serve para contar as coisas, para saber quantos anos temos, para medir o tamanho das coisas, a altura e o peso. Então, os aspectos cardinais, elas já estão habituadas e conhecem, né, essas funções. Os números como código também, quando elas indicam situações em que os números naturais são usados como instrumento para codificar.
quando elas dizem assim, serve para saber o número da carta de motorista, né? Uma delas respondeu isso. Então, elas também têm essa noção de número como código. Uma das crianças também aponta uma situação em que o número é indicador de posição, o aspecto ordinal, quando diz que o número serve para saber em que série estamos. Mas vejamos então agora as respostas dadas pelas crianças mais escolarizadas, as de 7 anos. Vocês perceberam que restringiu bem, né? As respostas ficaram menores ali, foram menos itens citados pelas crianças de 7 anos. Então, nas respostas fica evidenciado que o uso dos números se restringe a atividades escolares, que realizam, como eles responderam, fazer prova de matemática, passar de ano, enfim. Então, as respostas nos induz a pensar que o trabalho realizado em matemática na escola está desconsiderando todo o uso social do número. E o ensino da matemática, diante das respostas dadas por esses alunos, apontam que a escola está restringindo ao uso de técnicas operatórias, memorização e repetição. Precisamos refletir sobre as propostas que estamos oferecendo aos alunos nesse momento de distanciamento, pois tendemos a ignorar a necessidade de trabalharmos o letramento matemático, priorizando somente técnicas operatórias. Essa entrevista foi feita há uns anos atrás, né? Há uns bons anos atrás. Claro que muita coisa mudou, a gente está trabalhando de uma outra forma, mas eu gostaria que vocês fizessem essa entrevista com os alunos de vocês, para vocês terem uma noção do que elas pensam, pelo menos, né, sobre a utilização dos números, né? Então, se elas percebem as funções sociais dos números, né, como localizador para encontrar o endereço, a distância, a latitude, né, com os quartos que usamos já dá para a gente parar para pensar, as distâncias, grandes distâncias entre uma cidade e outra, até o endereço, né? Os números pares ficam de um lado, os ímpares ficam do outro lado da rua. Que lado fica? Do direito ou do esquerdo? Os pares ficam do lado direito, ficam do lado esquerdo? Então, essas questões de proporcionar curiosidades e pesquisas é bem interessante que a gente proponha no cotidiano, principalmente agora à distância, né? No cotidiano delas. Uma outra função do número como identificador, né? Que está nas datas, no número da sala de aula, número do telefone, na camisa dos jogadores, enfim, o que elas conhecem sobre essa função do número. Sobre a função de ordenador, que indica a posição de um ganhador, no andar de um apartamento. As nossas crianças normalmente moram em casa, né? A gente não está em São Paulo, apesar que agora tem bastante prédios nas cidades, mas causa muita dificuldade saber qual que é o andar número 1, né? O primeiro andar. Primeiro andar a gente conta de cima para baixo, de baixo para cima, né? Crianças que têm hábitos de uso de elevador, né? Moram em apartamentos, têm tranquilidade nessas respostas, mas aqueles que moram em casa já não têm tanta facilidade para responder questões como essas. A função do número como quantificador, que indica a quantidade de objeto a partir de uma contagem. Esses estão mais acostumados, né, no cotidiano na escola. Como medidor de velocidade, de consumo de uma água, de uma luz, numeração, altura, enfim. Vamos observar as respostas das crianças. Façam esses questionamentos e observem as respostas e depois ampliem as respostas dadas por eles. Então, estou reforçando aí a ideia de que vocês façam um trabalho pessoal, né, perguntando aos seus alunos
para que servem os números. Será uma boa sondagem para saber o que eles pensam e observem se eles apresentam em suas respostas essa diversidade, né, de funções sociais dos números. E aí depois socializem a pesquisa, as impressões com suas equipes, com as PCs, e elas depois me dão uma devolutiva. Bom, vamos para a atividade número 2. A vida numérica na sala de aula. Eu gostaria também que vocês anotassem as reflexões que vocês fizeram durante a apresentação do vídeo, para posterior registro no formulário no final do nosso encontro. Será que a matemática, com seus números e suas contas, vive presa dentro da escola? Aí uma criança poderia perguntar assim: então, o que os números ficam fazendo quando não tem ninguém na escola? Brincando de 1, 2, feijão com arroz na cozinha? Fazendo brincadeiras a 3x4 pelos corredores? Ou quem sabe, correndo a 1000 pelos pátios? Ou ainda pintando 7 nas salas vazias? Dá até para imaginar, não é mesmo? Mas seria só imaginação. A escola não é a morada exclusiva da matemática. E nem a sua prisão. É só olhar ao redor para perceber que os números vivem soltos pelo mundo. Não é invencionice dos professores, é pura necessidade das pessoas. E as crianças que não são bobas nem nada, percebem mesmo antes de entrar na escola que os números fazem parte da sua vida. Nas contas que o pai tem que pagar. Meu pai falou que a conta da luz aumentou. Nos preços das compras que a mãe faz. Minha mãe não comprou biscoito porque estava caro. Nos dias que faltam para o aniversário. Faltam 9 dias para o meu aniversário. No resultado de um jogo de futebol. 10-0 pro Brasil. No número da sua casa. Eu moro no número 600. Enfim, a toda hora, a criança dá de cara com o número. E os números não andam separados. Quer dizer, não tem um grupinho de 0 a 9 andando por ali, outro grupinho de 10 a 100 separado lá e assim por diante. Os números entram na vida da criança que nem as pessoas dessa rua. É tudo misturado. Bom, diante desses fatos, fica então a seguinte pergunta: como o professor deve ensinar o sistema de numeração para as crianças? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar neste programa. Obrigado, hein? Ah, não vai perder, hein? O que as crianças pensam sobre os números? Que números aprendem primeiro? Qual a ideia que fazem da maneira de escrever os números? É isso que vamos ver a partir de agora. Qual é, afinal de contas, a melhor maneira de ensinar o sistema de numeração? Como professor ou professora, você já deve ter escutado várias opiniões. A mais comum é bastante conhecida. No meu tempo, tudo era ensinado de forma bem separadinha. Na pré-escola, a gente aprendia os numerais de 0 a 9. Na primeira série, até o número 100. Na segunda série, até o número 1000 e assim por diante. Era tudo bem compartimentado. Ora, esse jeito fragmentado de ensinar, partindo do sistema de numeração em pedaços, não parece ser o melhor caminho. Isso porque não leva em conta duas coisas super importantes que a gente acabou de ver. Primeiro, os números não são prisioneiros da escola. Eles estão sempre soltos no dia a dia das crianças. Segundo, os números se apresentam para as crianças de forma misturada e não em grupinhos separados de 0 a 9, de 10 a 100 e assim por diante. Ah, e como bichinho inteligente que é, a criança já começa a maquinar na sua pequena cabeça um monte de ideias sobre o mundo dos números, antes mesmo de entrar na escola. E você pode perceber algumas dessas ideias através de uma atividade muito simples: o jogo de batalha. Para esta atividade, você vai precisar de um baralho, que pode ser feito de papelão ou cartolina, cada carta com um número. Não precisa ter todos os números, de 0 a 9, de 10 a 100 e assim por diante. O importante é que tenha números com 1, 2 e 3 algarismos. Olha só: 38, 7, 121. Cada baralho deve ter mais ou menos umas 40 cartas, cada uma com um número diferente. Bom, vamos ao jogo?
Faça e aconteça. Pessoal, a gente vai começar uma atividade agora que é um jogo novo. Chama-se o Jogo da Batalha. As cartas são distribuídas aos jogadores, de preferência pequenos grupos de 2, 3 ou 4 crianças. Sem olhar as cartas, cada um fica com sua pilha, virada para baixo. Aí, ao mesmo tempo, cada um vira a carta que está em cima e discutem entre si para ver qual é a maior. Porque o 4 é na frente. Não, porque dele é 0, mas eu é o 40. Mas por que ele é maior, gente? Quem tiver a maior da rodada, fica com as outras, colocando todas elas numa pilha separada. Começa então uma nova rodada. Ganha quem ficar com o maior número de cartas na pilha separada. Depois, é claro, que aquelas da pilha inicial tenham acabado. Dá para fazer esta atividade com um baralho só, dividindo a classe em 2 grandes grupos. Mas o ideal é fazer vários baralhos para conseguir formar diversos grupos e assim garantir a participação de todos os alunos. Com esta atividade, além da aprendizagem que ela permite, fica fácil perceber algumas ideias que as crianças formam sobre os números. Primeiro era ele. E tem 9 é maior. Não? Estamos aqui no meio da batalha e as crianças estão tentando descobrir qual número é o maior. E aí, qual número que é o maior? É o 23. Você concorda com ele? Esses todos os números só tem um e esse tem 2, então esse é o maior. Muito bem. Bom, detalhe, eles ainda não sabem que esse número representa o 23. Mas eles sabem que esse número é maior do que esse. Que número é esse, gente? Sim! Essa é uma das primeiras ideias que surge na cabeça da criança na hora de comparar 2 números, quando ela não conhece o nome deles. Quanto maior a quantidade de algarismos em um número, maior é o número. Atenção, temos outras notícias da linha de frente da batalha. Agora a decisão está entre estes 2 números que possuem o mesmo número de algarismos. E aí, Paula, já decidiu qual deles é o maior? Esses aqui não são, eu estou em dúvida do 4 e do 9, porque o 9 é maior do que o 4. Muito bem. Você entendeu a conclusão dela? Ela acha que o 29 é maior do que o 64, porque o 9 do 29 é maior do que o 4 do 64. O último número é maior. Na hora de comparar números com a mesma quantidade de algarismos, como o 29 e o 64, muitas crianças olham apenas para o último algarismo de cada número. Neste raciocínio, muitas crianças ainda estão preocupadas apenas com o valor absoluto de cada um dos algarismos. Então, Nádia, me diz aí, qual número você acha que é o maior? Eu acho que é esse. Por que você acha que é esse? Porque o primeiro que manda e 4 é maior do que 2. E então? Então eu acho que esse é o maior. Como é que é essa história aí, professora? Esse tipo de raciocínio mostra que a criança já percebeu que a posição que o algarismo ocupa é importante no nosso sistema de numeração. Quando os números têm a mesma quantidade de algarismo, elas costumam dizer que o primeiro é que manda. Os 2 têm o mesmo número, só que esse daqui, o 2 está na frente. E ali, o 2 está atrás. O maior é o que está na frente, então aquele dali é o maior. Este argumento mostra que essas crianças já deram um salto de conhecimento. Elas descobriram que, apesar de ser sempre o mesmo, o valor que um algarismo representa depende do lugar que ele ocupa em relação aos outros algarismos do número. É o chamado valor posicional. Mas não se esqueça, essas ideias vão sendo construídas pelas crianças conforme elas vão sendo solicitadas. Não é uma coisa que vem pronta. Você deve ajudar a criança a chegar lá. A atividade agora é outra. Eu pedi para que eles escrevessem o maior número que conseguissem. Vamos ficar por dentro dessa maquininha de pensar que é a cabeça das crianças. Eu acho que eu ganhei. Eu fiz mais 100. Mais 100? Eu fiz mais 1000. 1000 é maior do que 100. Eu não sei o nome desse número, só sei que precisa um monte de zero. É bem grande. Viu só?
Para as crianças, os zeros e os números com zeros são especiais e muito importantes na construção do conhecimento a respeito de como o sistema numérico se organiza. Vale a pena repetir. Para as crianças, os números com zeros são números especiais e ajudam a entender a organização do sistema numérico. Vamos continuar tentando entender o que se passa nessas maquininhas de pensar. A professora pediu para o Juca escrever um determinado número na lousa. Juca, que número é esse que você escreveu? 725. Olha só que interessante. O Juca escreveu o número exatamente como se fala. Querem ver? 725. Isso é muito comum entre as crianças. Sabe o que elas dizem? Bem, elas dizem, eu escrevo como eu falo. O nosso amigo Juca ainda vai ter que vencer alguns desafios até entender que o número 725 se escreve assim. Mas a aprendizagem é assim mesmo. É um processo de construção que a criança faz aos poucos. Quanto mais algarismos, maior o número. O último número é o maior. O primeiro é que manda. Os números com zeros eu escrevo como falo. Essas e outras ideias que as crianças formam sobre o mundo dos números mostram que as crianças produzem e interpretam escritas convencionais muito antes de poder justificá-las. Ou seja, elas têm as suas próprias teorias. E isso é muito compreensível. Elas usam vários tipos de números no seu dia a dia. E é normal que tenham as suas próprias ideias sobre estes números. Tchau! E aí, captou a mensagem? Ensinar não é ficar cortando em pedaços, não é mesmo? Ou você é daqueles que acham que depois que as crianças vão embora, os números ficam aí presos na escola, tudo separadinho? Fazendo o quê? A gente trouxe esse vídeo então para vocês, para que a gente relembrasse um pouquinho, né, das hipóteses de escrita, refletisse a respeito da função social do número, né, do letramento matemático e relembrar, né, das hipóteses que os alunos têm a respeito da escrita dos números. Então, a primeira hipótese é que quanto maior a quantidade de algarismos de um número, maior ele é. Então, ao comparar uma lista de números, mesmo sem saber nomeá-los, as crianças são capazes de dizer qual é o maior, pois acreditam que quanto maior a quantidade de algarismos, maior é o número. Ou seja, mesmo que 1111 contenha algarismos baixos, ele é maior que 999. Então, as crianças explicam que o número 1111 tem mais algarismos que 999, portanto, maior, mesmo que ele contenha valores mais altos, né? A outra hipótese é o primeiro que manda. Durante o processo de compreensão da escrita, mesmo antes de apropriar-se do conceito de unidades, dezenas, centenas e outros, as crianças compreendem que o primeiro número é o que manda. Se ele é o maior, ele é o mais... Se o primeiro número é o maior, ele é o número maior. E quando os números são iguais, aí sim eles verificam o segundo número. Então, por exemplo, 99 ou 98, então primeiro eles vão olhar o primeiro número, depois o segundo. A chamada escrita dos nós, dos números redondos, né? Segundo a Delia Lerner, as crianças manipulam, em primeiro lugar, a escrita dos nós. Dezenas, centenas, números redondos. E só depois elaboram a escrita dos números nos intervalos entre esses nós. A outra hipótese é a escrita baseada na fala.
Um exemplo que explicita a dificuldade da correspondência da numeração falada para a escrita. É a situação a seguir, né? Então, uma criança relata que 1000 é maior que 1100. Quando a entrevistadora pergunta por que, a criança relata que 1000 é maior que 100, por isso é o maior. No entanto, quando ela vai escrever, surge o conflito, porque ela vai pôr um monte de zero no 1000, mas no 1100 muito mais ainda, né? Porque ela representa daí o 1000 e depois o 100. Daí o número fica maior e daí ela entra em conflito. Fala, mas eu escrevi o número com muito mais algarismos. Então, qual seria o maior? Enfim, fazendo eles escreverem, pensarem sobre, compararem as escritas, é que eles vão construindo aí a ideia, né, do valor posicional. Então, a gente lembra aí da ficha numérica, do quadro de números, enfim, todas essas atividades que vocês já estão acostumados a desenvolver. Depois, esse conflito convencional, né, da notação convencional, é importante que aconteça, né? Que quando as crianças passam para a escrita do número, elas começam a se conscientizar desses equívocos e vão procurando resolver o conflito estabelecido, e esse juízo também provoca a diminuição dos zeros e conscientiza a quantidade de algarismos por classe. 3 na centena, 2 na dezena, 4 para milhares e assim por diante. Essa progressão não ocorre de uma hora para outra. Em primeiro lugar, tem que acontecer a escrita para que aconteça esse conflito e insatisfação com o que vê, né, na escrita. E aí os seus conceitos vão sendo construídos. Esses questionamentos provocarão novas tentativas até que evoluam na escrita. Então, eles começam a elaborar estratégias que atendam à quantidade, né, do algarismo de acordo com a sua classe, dezena, centena, milhar, mesmo quando estão recheadas com outros números no meio, né? Não é a dezena cheia, né? As centenas cheias. E aí nós vamos parar para pensar um pouquinho nas nossas intervenções, né, para causar esses conflitos que são importantes que aconteçam, né, porque eles estão pensando, refletindo sobre, né. Então, perguntar por que é o primeiro é que manda, por que o número tem mais algarismos que outros, e daí dessa forma estimular a reflexão, ensinando as crianças a pensarem sobre suas hipóteses. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a relevância da pergunta do professor nas aulas de matemática. Aliás, em qualquer aula, né? O quanto a gente ajuda a pensar fazendo boas perguntas. A pergunta geradora de um diálogo na sala de aula permite colocar em confronto saberes e promover a dúvida. Passo importante para gerar a busca de novos conhecimentos. Às vezes a gente tem certeza absoluta daquilo. Aí quando nos perguntam, mas por que é assim, né? E não assado? Ou por que você pensa assim? Aí a gente para refletir. E a pergunta, então, causa uma inquietação que leva os estudantes a sentirem necessidade de tentar estabilizá-la por meio da pesquisa, de rever o que foi feito, e a troca do contato com os colegas, com os professores, né, para saber, para validar aquele pensamento. Então, quando eles se sentem estimulados a satisfazer essa perturbação que você causou diante de uma pergunta, é que eles passam a tornar-se efetivamente os sujeitos de sua aprendizagem. Então, os benefícios das boas perguntas. Numa boa pergunta, a gente motiva o estudante a pensar mais. A gente também tem o feedback sobre as aprendizagens anteriores.
provoca a realização de ações, né? Uma boa pergunta instiga a uma ação, né? Estimula a uma ação, provoca efeitos positivos na participação. A pergunta pode fazê-los falar, né? Promover uma atitude intelectual menos passiva. É só a gente que fala, então a pergunta dá voz ao aluno. Eles param para pensar. A gente também, numa boa pergunta, a gente pode detectar as dificuldades dos alunos, avaliar também a quantidade e qualidade dos conhecimentos que eles adquiriram. Uma pergunta também pode centrar a atenção dos estudantes em aspectos que o professor está considerando mais relevante, né? A pergunta também orienta na sistematização da informação de um dado saber. Enfim, esses são alguns dos benefícios das boas perguntas. No entanto, é importante destacar que o questionamento não se trata de fazer qualquer pergunta, visto que nem todo questionamento é adequado para a promoção dos benefícios esperados. Como e quando, então, fazer as perguntas, né? É importante que os nossos questionamentos sejam claros e concisos. Às vezes, uma pergunta mal elaborada nos deixa sem entender o que foi solicitado, o que foi perguntado, né? Variar o número de dificuldade também, tentando envolver a maioria dos alunos. Se só faz perguntas difíceis para aquele que sabe mais responder, ou se você dá a oportunidade daqueles que sabem menos também se expressar, né, nas respostas. Promover um tempo de pausa após as perguntas, né, perguntar e esperar que eles parem para pensar, né, não atropelar, não dar as respostas antes, enfim. Evitar fazer um grande número de questões, cujas respostas é um simples sim ou não. Sim, não, né? Essas perguntas não fazem muita, não causam muita reflexão. Evitar responder as perguntas formuladas. Eu tenho um pouco disso. Às vezes eu pergunto e logo depois demora um pouquinho, já estou respondendo, né? Precisa dar tempo para as pessoas, para as crianças, pararem para pensar nas respostas. Evitar fazer perguntas que já contenham a resposta. Às vezes a gente, né, faz perguntas que a resposta já está embutida na pergunta. Evitar a formulação de um grande número de questões que atropelem a memória, né? Que apelem para a memória. Então, se você faz um monte de perguntas, fala, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que estudar, pegar o material de novo e buscar isso, né? Então, é uma resposta que precisa de mais tempo. E se você quer um feedback rápido em sala de aula, então a pergunta tem que ser adequada para essa situação. Fazer com que os alunos se pronunciem a respeito das respostas deles e dos colegas, né? As trocas, né? O ouvir, dar voz para todos, cada um ouvir a respeito das respostas dos colegas, enfim. Então, as perguntas, só para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre as perguntas, a gente traz aqui a categorização das perguntas. Então, tem as pseudo-perguntas, as perguntas genuínas, as perguntas de exame e perguntas orientadoras, que essas acho que a gente busca fazer para que cause reflexão e condução para aquele pensamento que a gente quer que ele vá construindo ou repensando. Então vamos às pseudo-perguntas. São aquelas que só requerem a confirmação dos estudantes.
Então, elas têm o propósito apenas de manter o contato do professor com o aluno, buscando algum envolvimento. Então, são do tipo, não é verdade? Não acham? É isso, não é? Então, são algumas perguntas para buscar esse envolvimento das crianças, manter o contato do professor com os alunos. Aí também temos as perguntas genuínas. O professor não conhece a resposta e a pergunta tem o propósito de obter uma informação, encaminhar para uma pesquisa. Também temos a pergunta de exame, onde o professor sabe a resposta e o estudante sabe disso. O propósito é saber se o estudante possui determinada informação. Também temos as perguntas orientadoras. O professor pode ou não saber a resposta. O estudante tem ou não consciência de que o professor sabe a resposta. E a pergunta tem o propósito de levar o estudante a refletir mais sobre um problema. Esse tipo de pergunta é subdividido em 3 categorias: estruturadoras, abertas e de verificação. Perguntas estruturadoras. Normalmente, são constituídas de uma sequência que permitem mobilizar o conhecimento do estudante e possibilitar a realização de novas ligações. São do tipo: alguém respondeu de outro modo? Quem obteve a mesma resposta? Explica, né, mas explica de maneira diferente, né? Quem conseguiu essa resposta, mas não fez de uma forma diferente, né? Explica a resposta de uma maneira diferente. O que acham do que o fulano, né, do que a criança tal falou, né? Enfim, a gente sempre faz essas questões, né, para que haja socialização das respostas e um aprenda com a resposta do outro, né? Perceba que há diferentes formas de se resolver um problema de repente. Enfim, nós fazemos essas perguntas para que eles se estruturem aí, fazendo novas ligações sobre o assunto tratado. E as perguntas abertas também são aquelas que sugerem aos alunos novas áreas de exploração, incentivam a investigação na aula. Elas são do tipo: o que pode acontecer se, né? E se fosse de tal forma? E no caso contrário, né? Então, não limita as possibilidades, né? Amplia as possibilidades de resposta e de reflexão sobre um tema, por exemplo. E perguntas de verificação, que são do tipo, assim, para encorajar os estudantes a refletir mais sobre uma afirmação. Então, eles respondem alguma coisa e você pergunta: por que você pensou assim? Né? Como que você chegou nessa conclusão? Quem pode dar mais explicações sobre a resposta de fulano? Então, para manter ligado e sempre alerta e refletindo sobre as argumentações dadas. Na formulação de questões, que o professor estimula os estudantes a eles pensarem sobre as atividades propostas, para que fiquem mais interessados e curiosos em relação ao tópico em estudo, que estimulem o pensar de modo que observem os dados, fatos, informações, que busquem estabelecer relações para a percepção de regularidades, também para que eles façam relações com os seus conhecimentos anteriores. É nesse processo que ocorre a formulação de conjecturas, né? Surgem as possibilidades de caminho para a resolução de um problema proposto.
Depois a gente vai assistir mais vídeos e a gente pode, com esse embasamento teórico, refletir a respeito das questões, das perguntas que o professor faz na sala de aula, né? Nos vídeos que a gente vai apresentar a seguir. Agora nós vamos falar um pouquinho, rever a sondagem de escrita numérica. Normalmente, oficialmente, se pede a sondagem de hipótese de escrita, e essa a gente está super acostumado, mas a hipótese de escrita numérica, ela não está sendo exigida na escola, e aí a gente acaba deixando de realizar, né, de forma estruturada e reflexiva. Então, nós vamos retomar um pouquinho essa sondagem de escrita numérica, que ela é tão importante quanto a escrita de hipótese de escrita. Então, vamos seguindo para relembrar um pouquinho a sondagem de escrita numérica. Como fazer um diagnóstico, né? Então, a gente aqui está sugerindo que se peça para que os alunos tenham em mãos uma folha pautada, explicar para eles que eles vão escrever os números que o professor vai ditar, e que também a função da atividade é descobrir o que eles já sabem sobre os números, né? A gente faz isso nas provas, né? Dos primeiro e segundo ano, sempre tem um ditado de números, mas a gente pode estar ampliando um pouco mais essa reflexão, né, em cima das escritas. A escrita, então, deve ser individual, orientada para que eles escrevam um número embaixo do outro, para que não aglutinem, né, um número com o outro, e com atenção, e que registrem da maneira que eles julgarem correto. Não faça interferência nesse momento. Vocês podem usar essa mesma atividade como uma atividade de reflexão das crianças. E você pode fazer intervenções, mas em caso de escolha para uma sondagem do que eles já sabem, né, sem intervenções, a gente pede para que não haja interferências nesse momento da escrita. E a preocupação é em ditar de forma clara, né, sem pausar demais, nem falar rápido demais, mas de uma maneira clara, né? É só relembrando as considerações que a gente tem que fazer no momento de sondagem. Agora, quantos números a gente deve ditar? 4? 10? Né? Quantos números? E quais números eu dito? São quaisquer números? Então, eu gostaria que vocês parassem para pensar, relembrar um pouquinho do que vocês já sabem sobre os números que a gente pode estar oportunizando aí na sondagem, para que as crianças escrevam uma sondagem. Dá um tempinho, se vocês quiserem mais tempo para pensar, pausem o vídeo e testem a memória de vocês. Bom, vamos seguir então, relembrando quais números ditar. É importante a gente ditar os nós, né, os números redondos, né, que tenha nessa sondagem, então, um número, sei lá, números redondos, 10, 50, 100, enfim. Também é importante que a gente traga os números transparentes. O que é isso? O que é número transparente? São aqueles que dão dicas de como são escritos. Então, 82, né? Então, o 80 está claro ali, e o 2 também. 40, né? A gente vê que é 43.
Agora, se a gente ditar muito devagar, né, muito pausado, 43, a gente já talvez até induz ao erro, né? Na hipótese lá de escrever o número como se fala. Então, 43. Também os chamados números opacos são aqueles que não dão dica de como é possível escrever. Então, por exemplo, 11, não falo 10, 1, né? É 11. O 13, o 15 e tem outros também. Números com inversões. Então, por exemplo, após ditar 34, dita 43. Os números com algarismos iguais. Então, 33, 222. Há crianças que não compreendem que os números podem ser escritos com algarismos repetidos. Outros números que podem ser escritos a partir de outros números ditados. Então, por exemplo, você ditou 120 depois de ter ditado 100 e o 20 separado. Então, você ditou 100, depois você ditou um 20, daí você dita o 120. Percebam que tem toda uma intencionalidade nos números a serem ditados, porque eles nos ajudam a ampliar, né, a visão do que eles conhecem, né, e do que eles têm dúvidas, do que eles estão inseguros. Então, outro número, números que façam parte do cotidiano, datas, número do endereço da escola, número das idades próximas que eles tenham, número do ano em questão, né? Então, agora 2020, né? 2024, se dita um número mais próximo, enfim. E números com 0 intercalados. Então, 104, né? É bem interessante também para a gente ampliar as discussões e as reflexões aí diante do que eles conhecem. Então, se a gente for ditar um exemplar de cada sugestão aqui, teríamos pelo menos uns 10 números a serem ditados. Vocês podem escolher, dependendo do que vocês percebem já das dificuldades e para validar as ideias que vocês têm a respeito do que eles sabem, de repente ditar mais centenas ou mais da ordem de milhar, depende do ano que vocês estão atuando. Aqui eu trouxe uma tabela mais completa, né, com essas sugestões que a gente acabou de falar. Então, aqui a única coisa diferente é ditar números de um algarismo só. Então, por exemplo, 5. Né? Eles têm muito contato com o número 5 nas notas, né? São marcos que ficam gravados, né? Nota de R$5, de R$10, enfim. Os números redondos, como a gente falou. Enfim, aí eles repetem o que a gente discutiu antes, mas está uma forma de tabela para que vocês tenham em mão sempre essa análise dos números a serem ditados e as possíveis respostas que as crianças podem dar naquela escrita. E daí o que eu faço com esses registros? Eu faço a sondagem e pronto, né? Então, a gente está aí sugerindo que vocês recolham, então, essas produções, né, do ditado, e daí agora que começa o trabalho do professor, que é ter uma análise cuidadosa, né, para compreender o que os alunos já conhecem ou aprenderam sobre números. Então, aí tem um exemplo de análise, né, o professor ditou 17, 100, 107, 145 e 252. E o aluno escreveu para 17, 107, 100 ele acertou, para 107 depois o 100 e o 7. Enfim, a gente percebe aí a escrita da forma que se fala, né? Apoiada na fala.
Fazendo, então o aluno aí conhece os números redondos e se apoia na fala para escrever os intervalos dos nós, com suporte aditivo, né? Então, 145, ele escreveu 100, que ó, é o grande nó, e adiciona o 45. Na intervenção após o diagnóstico, uma boa estratégia é trabalhar com ele a composição e decomposição, né, em uso de contexto real com auxílio de fichas sobrepostas. Eu acho que aí ajuda muito nessa reflexão, né, quando eles estão colocando muitos zeros. Vamos exercitar um pouquinho, então? Foi solicitado que as crianças escrevessem os seguintes números: 240, 2029, 63, 1238, 307, 583 e 3000. O ditado foi realizado individualmente. Então, vamos ver as escritas das crianças agora. Não sei se a iluminação deixou muito clara as escritas deles. Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem as escritas das crianças. Os números ditados estão acima do slide e depois a gente vai socializar um pouquinho as respostas dadas aí, as escritas que os alunos fizeram. Então, um tempinho para vocês analisarem as escritas. Se precisarem de mais tempo, pausem o vídeo, por favor. Bom, então vamos ver o que a Maria Luísa, de 6 anos, o que a gente pode observar, né? Ela, para 200, ela escreveu 1100. Na minha cabeça, eu acho que ela pensou em 2 vezes o 100, ou 1 mais 1 seria o 2 e completou com 0, não sei. Para o 40 ela escreveu 60. Para o 2029 ela pôs o 2, depois ela tentou escrever o 1000, depois ela pôs o 20 e o 9. Para 63 ela pôs o 60 e o 3. Para 1238, ela pôs o 1, por isso que eu pensei esse 1 mais 1, dá a impressão que é 1 mais 1, ela pensou no 2, então está pensando na adição, talvez. Porque no 200 e no 12.000, ela escreveu dessa forma, né? Para representar. Então, 1238. E ela está usando coringas, ela põe número a mais ali para que ela sabe que é um número grande, né? Então ela está usando um coringa aí para fazer o número ficar grande o suficiente para a hipótese dela. E 307 ela escreveu 310647. O 7, o último número, ela pôs, né? E o primeiro também. O resto ela recheia aí. Eu acho que talvez ela já esteja sendo trabalhada com contas de somar e isso confundiu um pouco a cabeça dela. Né? É difícil, a gente teria que estar trazendo mais números aí para a gente entender ou perguntar, né? Por que você escreveu dessa forma, né? Onde está representado cada número. Enfim, então a gente pode dizer que essa criança desconhece a escrita convencional, né? E ela procura de alguma forma representar. Tem representações da fala aí,
a escrita representativa da fala, ela utiliza os algarismos 1 e 1 para o número 200, né? 1 mais 1. Utiliza algarismos aleatórios para a representação de números maiores. E quando houve o 1000, ela coloca a escrita do algarismo 1. Toda vez que ela ouve o 1000, ela põe o número 1. Isso a gente conseguiu perceber pela escrita, né? Vamos dar uma olhada no outro aluno agora? Bom, observando a escrita do Guilherme, a gente pode registrar que a criança desconhece, né, a escrita convencional, conhece números, escreve espelhado, isso não é nenhum problema, nessa idade é possível a gente se deparar com escritas espelhadas, principalmente do número 3, 5, enfim, mas isso é uma questão perceptual, que aos poucos eles já vão se ajustando, né? O cifrão, toda vez que ele ouve ditar 1000, ele põe um cifrão. Achei super interessante isso. 1000 para ele é dinheiro. E, enfim, muito interessante isso. Escreve alguns algarismos do número ditado, ouviu o 3 e acrescenta outros algarismos, enfim, e utiliza o sinal, o cifrão, para representar o 1000. Né? O 3000 é 3 cifrão. Então, seria essa a observação em cima da escrita do Guilherme. E aqui a gente trouxe para vocês as crianças já estão mais estáveis com o problema de escrever os números como se fala, né? Então, olhando, o professor pode pensar assim, o 800 está tranquilo, então as centenas estão tranquilas, né? Mas quando os números são na ordem do milhar, eles já começam voltam à sua hipótese de escrita embasada na fala, né? Enfim, eu teria que estar dando um tempo para vocês refletirem sobre isso e já estou respondendo, tá vendo? A gente pergunta e responde. A gente não pode fazer isso na escola. Eu vou aprender, tá bom? Fazer boas perguntas. Bom, queridas, vamos lá. Queridas e queridos, vamos lá. Aqui, então, a sugestão é de como eu organizo, então, todos esses dados, né? A sugestão aí é um registro dos resultados dessas escritas, é uma transposição das escritas das crianças numa tabela, né? E o ideal que aí daí no final a somatória de quantos alunos acertaram o número ditado, para você ter uma noção e de quais números foram ditados, para que se possa trabalhar em cima, né? Exercitar isso na reflexão oportunizada aí nas aulas. O ideal é que vocês tenham um espaço para as observações, né, das escritas das crianças. Quando as escritas são mais causadoras de reflexão mais aprofundada, para anotar aí, né, as questões, de repente, do cifrão, no caso daquele aluno, do Guilherme, acho, né, que escreve o cifrão. É interessante que se registre para que a gente perceba a evolução deles numa próxima sondagem. Então, aqui há uma sugestão de periodicidade, né? Sempre se faz no começo do ano, lá por abril, né? E depois uma nessa época do ano agora, em setembro, para ver a evolução das crianças. Aqui a professora escolheu números familiares e frequentes, depois números opacos, transparentes, que terminam com 0, ou com algarismos iguais. Aí a sugestão dos números possíveis a serem ditados. E, enfim, porque aquilo que apareceu no vídeo, né? No meu tempo, a gente no primeiro ano aprendia do 1 ao
sei lá, ao 10, depois do 1 ao 100, e acrescentando. Hoje em dia não há necessidade, quer dizer, a gente tem essa noção de que os números estão aí e eles vêm em números grandes, enfim, aí a gente tem que estar mostrando da forma que o mundo apresenta também, né? As ideias aí das escritas dos números, das funções dos números, enfim. Bom, então, agora, se eu tenho um quinto ano, um quarto ano, tem sentido eu fazer uma sondagem? Sim, e de repente com as mesmas ideias, né? Aditivas, enfim, aí da representação da fala, provavelmente eles não farão mais, mas de repente números muito grandes, né? Eles poderiam parar para pensar, trabalhar o quadro valor de lugar, números positivos. Acho que nos anos iniciais a gente não trabalha com números negativos, mas até pode apresentar, né, a vírgula à direita ou à esquerda do número, enfim. É possível que vocês façam, né, uma sondagem, mas com outras questões envolvidas aí de análise. Então, aí vocês fazem muita coisa já para que as crianças evoluam nessa reflexão do sistema numérico. Então, por exemplo, as rodas de contagem, né, com as crianças, as coleções de tampinhas, as fichas de identificação dos alunos, ou dos livros da biblioteca, os quadros numéricos, os jogos, né, de trilha, esse que apareceu no vídeo também, jogo da batalha, enfim, jogos de trocas para estabelecer equivalência entre quantidades, cédulas, moedas, calculadoras, enfim, N possibilidades. Então, vamos agora pensar um pouquinho nas leituras, porque não é só escrita, né, na sondagem. Então, eu vou trazer um exercício aqui para vocês. Eu vou pedir para que vocês leiam um texto. Eu vou dar um tempo para vocês lerem um texto e depois a gente vai conversar. Vamos lá. Bom, acho que já conseguiram ler. Vamos lá. A gente vai facilitar um pouquinho. É difícil, né, ler esses números, mas ainda é muito difícil comparar imediatamente os números com tantos zeros à direita e à esquerda da vírgula, ou seja, com tantas casas decimais. Então, a gente vai aqui melhorar um pouquinho para vocês. Vamos fazer algumas modificações. Vamos ler agora. Tá ruim essa imagem, né? Mas vamos tentar.
Engraçado, esse texto está bem adequado para a época que a gente está vivendo. Esse texto é bem antigo. Pelo jeito, perderam um vírus no chão do laboratório e a coisa se espalhou e está todo mundo encontrando, né? Ah, é piada se não fosse trágico. Mas, enfim, facilitou, né, a leitura, mas ao mesmo tempo a gente não tem noção desses tamanhos, né? É muita coisa. Imagine, e é isso aí, o universo conhecido já está bem maior que esse, já ampliaram mais ainda. Fica assustador imaginar esses números e a gente nem tem concepção, às vezes, né? A coisa fica meio que para o infinito, que é uma outra ideia muito difícil da gente elaborar. Mas por que a gente traz essa questão para vocês? Eu acho que, em primeiro lugar, para os alunos mais velhos, é interessante que a gente oportunize a eles jornais, revistas, enfim, textos científicos, para que eles observem como é que é a representação escrita desses números, né? Aí escreveram milhões e bilhões de metros, enfim, tem representação que não tem a vírgula ou que não tem o ponto. Então, é interessante que eles se aproximem disso e saibam ler esses números quando eles aparecem, né, nas mídias, nas notícias, nos jornais, nos artigos. Então, é interessante que a gente sugira que eles observem essas diferentes formas de representação numéricas aí nos números grandes, né? Então, a gente observou que aí melhorou um pouquinho, né? Entretanto, é difícil de comparar os números descritos por palavras quando tratamos de valores tão elevados, né? No caso de números aí da astronomia, ou tão pequenos como ocorrem na biologia. Para facilitar ainda mais a compreensão de textos como esses, os cientistas passaram a usar uma forma compacta, né, para escrever os números muito grandes ou muito pequenos. E isso eu trouxe de informação para vocês, como a chamada notação científica e a notação exponencial. A gente ouve os matemáticos falarem e a gente não tem noção do que eles estão falando. Então, a notação científica e a notação exponencial são as que eles utilizam aí na astronomia, na biologia, enfim. Bom, vamos dar uma olhadinha que às vezes a gente também limita um pouco as possibilidades, né, dos alunos na hora da leitura de números, enfim, oportunizar esse momento de leitura. Vamos ver o quanto eles são capazes de realizar? Vamos lá. Estou aqui com o Matheus. Matheus tem 7 anos, né, Matheus? Vai fazer 8, mas quando você vai fazer 8? Ah, lá no Ceará. Mas nós estamos no mês, que mês que nós estamos? Abril. Então faz pouco tempo que você fez 7. Você consegue ler esses números pra mim, Matheus? De 4? De 4 é muito fácil. Muito fácil, então lê pra mim esse. 8.206. Vou por aqui do lado, ó. E esse? 3.782. Tá. E esse? 5.690. E esse é difícil. Agora, olha. Esse número, quem que é esse? Eu quero esse. Que é esse? 20.000. 20.000. Fala só assim, 20.000. E esse outro? Como se chama esse? Ó, esse é 20.000. E esse? É porque eu tô esquecendo, porque eu não lembro mais números desse. Mas vamos começar a ler, ó.
Se este é o 20 mil, põe esse perto desse. 50 mil. 50 mil. Ah, isso daqui é... Bom, eu acho que eu trouxe um pouquinho do barulho da escola. Estão com saudade? São muitos decibéis, não é? Enfim, eu acho interessante isso para a gente refletir a respeito das possibilidades das que essas crianças nos mostram de leitura aí. Então, vamos restringir a números pequenos. Claro que a gente tem que dar um suporte para que eles cheguem nesse nível de leitura que o aluno está fazendo, né? A gente percebe que ele se apoia nos números redondos, né? Ele fica lá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 4.000, né? Enfim, no próximo slide nós temos um outro vídeo que mostra muito bem o quanto a gente pode estar dando suporte para que eles cheguem à leitura dessa criança que nós vimos agora, com grande habilidade, né, de leitura de números. E ele é bem novo, ele está no primeiro ano. O professor Ivan, que é o diretor da escola, que fez a entrevista. O professor Ivan é um matemático, ele escreveu livros didáticos, inclusive tem escola que acho que adotou esse livro dele com a Célia Carolino. Enfim, ele tem toda uma estratégia aí, na hora que ele pediu para ler o 20 mil e ele ficou inseguro na hora dos 50 mil, ele comparou os dois números. Se você lê o 20 mil aqui, que número é esse agora, né? Daí ele foi no 50 mil, sem problemas. Vamos seguir, então, com o outro aluno entrevistado e vamos observar o suporte que o professor disponibilizou para esta criança. Eu estou aqui com o João. O João está no primeiro ano. Quantos anos você tem, João? 6. E você faz aniversário quando? Dia 8 de julho. E que dia é hoje? Dia 10/3 de 2017. Então, números que tem aí, você pode me dizer algum A número? mais tem 100, tem 2, tem 1.000, tem 2.000, tem 3.000, tem 4.000, tem 5.000, tem 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Você conseguiria escrever para mim o número 532? Aqui no papel. Isso é fácil. Eu vou achar o 500. Aqui o 500. 30. E coloco 2. E como é que eu escrevo aí no papel? 532. Eles escrevem assim? Olha aqui. Com certeza é. Você acha que tá certo? Não sei ainda. Você já terminou? Não, porque o 3 da minha escola. Ah, é diferente desse. É porque o 3 da minha escola é meio que também faz uma espiralzinha assim. Ah, então tá bom, pode ser. Embora precise de um 2. Ah, esse é o 532. E o 800? Como é que eu escrevo? Só 800? Só o 800. Isso é fácil. E o 809? 809. O 9 no final ou no início? Depois do 8? O que você acha? No final, E se o 9 for colocado no meio? A daí é 899. 890. Olha a função das boas perguntas, né?
800. Se o 9 estivesse no meio, o número seria... E ali está escrito 2000, não tá? Como será que escreve 2045? Como será que eu vou fazer? Tipo, 2000 e um número que preenche esses 3 círculos. Quem poderia ser então? Então, escreve para mim esse número. 2598. Posso colocar esse pedacinho aqui? Um pontinho? Pode. 598. Puxa, esse comando aí tá levando nosso corpo pra passar. 599. Como será que eu escreveria então? 7.777. Só sei que precisa de você. Pode repetir de novo? Será que no número pode repetir assim? Não, a palavra. A palavra? Para eu repetir o número? 7.777. O professor Ivan, na hora que perguntar isso, lembra da... E 77. Então, não querem escrever os números de forma repetida, né? Na verdade, ele estava querendo que ele repetisse o número ditado, porque ele não estava lembrando mais. 7.777. Você pôs 77 ou você pôs 67? É, porque o 77 e 67 eu confundo. Esse aqui É, 60 e 70 né? Na hora da gente digitar, fica muito próximo do som, né? Eu acho que já deu para perceber um pouquinho das duas perguntas, do suporte que ele oportunizou nessa atividade. Bom, vamos seguindo. Então você é o André. Quantos anos você tem, André? 8. E que ano você nasceu mesmo? 2003. O ano que vem você vai fazer quantos anos? 9. E que ano que é o ano que vem? 2012. O ano que vem você vai fazer 9. 2012. Quando será que você vai fazer 19? 19? 9. Eu quero agora 19. Quantos anos será que vão se passar para você fazer 19 anos? 10. Então, nesse primeiro momento, eu tenho eu diria assim, uma entrevista, porque é um trabalho específico com uma criança, né, discutindo um pouquinho o cálculo mental. Preciso o tempo todo estar observando o meu aluno, porque a partir do instante que eu observo, eu sei como ele pensa. E se eu conseguir entender como ele pensa, e caso ele esteja pensando de uma forma incorreta, aí eu posso fazer boas intervenções, porque aí, né, eu faço uma pergunta exatamente sobre o que ele está pensando, e não sobre o que eu estou pensando e estou querendo que ele chegue no meu pensamento. Aqui, qual foi a solução apresentada pelo André? Então, aqui vamos lá. Então, 126. 126 mais 99. $225. 225. Como que você fez? Coloquei o 126. Aí peguei e tirei o 26. Somei 100 mais 99, ficou
199. Aí eu abracei um tirei um dos 6, ficou 5. Coloquei no 100, ficou 200. Aí eu coloquei o em cima. Como é que foi, professor? Então, olha lá. O que ele fez? Eu tinha explorado bastante com ele o somar 100. Tá. Então ele já estava super familiarizado com somar 100. Aí eu pedi para somar 99. Queria ver como ele somaria 99. Eu acreditava que para somar 99 ele somaria 100 e tiraria 1. Né? Porque no meu pensamento eu faria assim. Então, quando uma criança faz isso, ela está se familiarizando muito com o sistema de numeração decimal. Tá. E o cálculo mental permite isso. Enquanto que a realização do algoritmo, ela não permite que a criança formule todas essas ideias sobre o sistema de numeração decimal. Ele está compondo um número, ele está decompondo, né? Ele está fazendo agrupamentos. Né? Entendi. Que o algoritmo, né? A conta armada, não dá conta de toda essa exploração que pode ser feita. Here, there is no thinking. It's mechanical obedience, and they count, count, count. That's 3, and right. It's just a rule. It's just a rule, an obedience, and mechanical behavior. Count, 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 count. That's 4, and right. Count, 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 count. That's so. These are used officially, but okay, they are not the best thing that makes children think. Eu posso avançar num conhecimento, porque olha, as crianças dão conta, muitas vezes o professor segura um pouquinho essa amplitude dos números, né, e não percebe que as crianças podem dar conta, os números estão aí para eles observarem. Bom, aí nós ouvimos então as reflexões do Ivan, as intervenções, as conduções de atividades que ele propôs para o aluno fazer a conta, né? E a Constance Camin, que é uma graça de pessoa e fez a gente parar para pensar um pouquinho, né? O quanto às vezes as atividades são mecânicas e o quanto a gente pode proporcionar jogos para as crianças. Nós temos muitos jogos aí, o Matific, tem o Manga High. Na próxima vez, na nossa próxima EMAI, vou tentar colocar o Manga High para a gente tentar conhecer um pouquinho. É um outro programa de gamificação, porque às vezes a gente não tem como fazer essas interações e o jogo à distância, o jogo online, né, os games, podem estar fazendo essa interação, a criança com a máquina, né? É o que temos para o momento. Mas, enfim, a gente oportuniza essa interação aí de alguma forma, né? E, enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado das reflexões que trouxemos nesse vídeo. E agora a gente vai trazer um pouquinho sobre a metodologia FEDAT, que tá faltando um i aqui. Agora não dá mais tempo. Os fundamentos da metodologia FEDAT. Termina com i, tá? Só para trazer para vocês um pouquinho que a organização que a metodologia, né? A organização da ação docente na aula. Então, como é que eu começo uma aula? Como é que eu continuo com essa aula? O que eu proporciono para as crianças nas atividades, né? Durante a minha aula. Então, a sequência FEDAT traz, então, alguns níveis, né? Que são chamados são algumas etapas, né? O primeiro nível seria de desenvolvimento e execução da sessão didática da aula, né? Onde é uma tomada de posição. O que ele traz aí? A definição de um acordo didático e a apresentação de uma situação desafiadora. Depois a gente vai ver isso num vídeo da professora Priscila Monteiro, onde eles pausam e dizem quando está acontecendo aquele momento, né? Na sala de aula.
O segundo nível é o trabalho, né? O labor, é o desenvolvimento e execução da situação didática oportunizada, né? E fazer junto. Então, o professor daí traz um problema para os alunos, ele vai mediando, né? Através de perguntas esclarecedoras, desafiadoras, estimuladoras. Então, é um momento que está maturando a ideia daquela situação desafiadora inicial. Depois, no terceiro nível da aula, seria a produção, que é a exposição dos conhecimentos construídos, né, naquele momento lá, para favorecer as discussões dos alunos e tal. Então, aí a socialização das soluções, os confrontos dos resultados, seriam a socialização das respostas das crianças, os contra-exemplos, as contra-perguntas para subsidiar acertos e possíveis erros. Daí o nível 4 é a postura docente diante da culminância desses processos da situação de ensino-aprendizagem, que seria aí a formalização, a socialização, a sistematização da aula, né? Generalizando um modelo construído ou indicando um caminho, validando a situação que se chegou, né? A situação mais adequada para aquele problema. E depois uma avaliação, óbvio, que a gente sempre faz uma avaliação do ponto de vista do professor e pode ser do ponto de vista do aluno também. Né? É um momento onde é um ato de acolhimento dos pensamentos e de análise, né, desses processos, enfim, é um momento de avaliação aí. Então, essa é a metodologia chamada FEDAT. O material da sequência do Aprender Sempre está embasado nisso, para os anos iniciais, como a gente pode ver. Vamos assistir um vídeo, então, da TV Escola, onde fica bem explícito toda essa organização, né, metodológica aí, da professora Priscila, junto com seus alunos, trabalhando um pouquinho o sistema de numeração decimal. Primeiro passo: contextualizar o problema. Na hora de somar, as crianças da segunda série contam os números nos dedos para saber se estão certas. Hoje elas vão aprender a somar com a base 10 e a calcular de cabeça, como elas dizem. Conte quantos reais cada criança conseguiu juntar e anote ao lado de cada uma. Então tem lá, o Vitor conseguiu 3 notas de 10 reais. Aí vocês anotam do lado do nome do Vitor quanto dinheiro ele tem. Como é o 30? Com que número começa o 30? A Gabriele tem 5 notas de 10 reais. Quanto dinheiro que a Gabriele tem? 50 reais. Não é para falar, cada um pensa com a sua própria cabeça e coloca do lado do nome da Gabriele. Como é o 20? É um 5 e um 0. O 20 é um 5 e 0? Não. O 20? E o 30? E o 40? O 4 e o 0. E o 50? O 5 e o 0. E o 60? O 6 e o 0. Segundo passo: lançar o desafio. Nos exercícios a seguir, os alunos precisam fazer somas com miniaturas de notas de 10 reais. A transformação dos números fica mais fácil quando elas percebem que podem contar de 10 em 10. Uma loja de esporte aumentou em 10 reais todos os preços. Observe a lista dos preços antigos e coloque ao lado os preços novos. Então, a bola de futebol custava 62. Aqui do lado, vocês têm que colocar quanto que passou a custar.
A camisa oficial do São Paulo, que é o melhor time do mundo. Custava 84, aumentou R$10, quanto que vai custar? E já foi 2 notas de R$10. Terceiro passo, acompanhar os alunos. Era 62, mais 10 vai dar quanto? Sem contar no dedo. Onde está o 60 aqui? Se fosse 60 era isso. Mais 10 vai dar quanto? 70. Só que aqui é 62, mais 10 vai dar quanto? 72. 62 mais 10 vai dar quanto? 72, vocês veem. 4 e o 2. Quarto passo, validar as aprendizagens. Quem já terminou, presta atenção que o Hugo vai colocar aqui na lousa. 62. Ficou quanto? Quanto que era? Aqui era quanto, gente? 62. E como é que o Hugo fez para saber que deu 72, Hugo? Botei nas mãos de 10, aí eu coloquei o resultado. Ah, então o Hugo fez assim, era 62, aí você contou mais 10. Aí eu contei mais 10. 69, 70, 71, 72. 72, é assim? Quem que fez desse jeito? Vocês estão fazendo assim, não estão, Pamela? Quem que fez, calculou de outra maneira? Em vez de eu contar em 10 em 10, eu contei logo na cabeça. Mas você precisou ir contando 62, 63, 64? Isso. É? Eu fui falando baixinho, aí ficou tudo. Você foi falando baixinho e contando. O que tem de parecido nesses números? No número da primeira coluna e no número da segunda coluna? E trocou os números. Trocou quais números? Assim, ó, o 4 trocou o 3 e o 4. O 5 continuou. E aqui, trocou qual? Trocou o 8 com 9. E aqui? 2. 10 com 20. A gente discutiu um assunto que é o que acontece com os números quando se acrescenta 10. Na primeira atividade, eles tinham que contar de 10 em 10 números redondos, as notas. Então, eles não tiveram nenhuma dificuldade com isso, né? Na segunda atividade, eles tinham que calcular números não redondos, o que acontecia quando somava 10. E aí, grande parte das crianças retoma um procedimento antigo que é contar de 1 em 1. 28, 29, 30, 31, 32, 34. E assim eles calculam todos os preços. Algumas crianças se deram conta que é só pensar no sistema de numeração. Então, se eu tenho 62, o que vem depois é o 72. A sequência de atividades do material Aprender Sempre, volume 3, voltado para a recuperação, traz uma estrutura no caderno do professor, onde a gente observa a metodologia FEDART sendo aplicada. Eles trazem outras terminologias, mas a fundamentação teórica é essa. Então, para os anos iniciais, o que eles sugerem começar a aula com o que vamos aprender, né? Então, iniciando, é uma conversa inicial com os alunos, levantando conhecimentos prévios, contextualizando a aula e apresentando os objetivos. Depois, o desenvolvimento e intervenções, né? Que é o desenvolvimento da aula, com orientações para o desenvolvimento das atividades, estratégias para a organização dos tempos e dos espaços, e intervenções pedagógicas. Normalmente se colocam até as boas perguntas já para que a gente faça durante esse desenvolvimento. E aí, depois uma finalização. O que aprendemos hoje? Sistematizando os conteúdos aprendidos, verificando o objetivo da aula, se foi atendido, né? Os pontos de atenção para o encadeamento na próxima aula. Bom, e assim, então, terminamos o nosso encontro
e espero que ele tenha trazido boas reflexões sobre sondagens, sobre as boas perguntas em sala de aula, sobre a organização docente na condução da aula, enfim, para que a gente utilize esse momento de recuperação e aprofundamento, todas essas ideias. Espero que a gente tenha inspirado vocês um pouquinho sobre essas questões, rememorando muitas delas, né? E dizendo que a gente tinha que ter um decreto, para uma regra, um decreto para que obrigasse a todos nós adultos a nunca se afastarem por tanto tempo das crianças e de seus feitos, mesmo com muitos decibéis. Então, agradeço a presença, lembro vocês que é importante que se faça o formulário, então o link já está apresentado aí no final, no último slide. Agradeço imensamente a presença de todos e até a próxima. Um bom trabalho para todos nós. Até! Aqui segue alguns links, né, utilizados neste encontro, para que vocês os revisitem quando quiserem. Um abraço. Segue referenciais bibliográficos, caso queiram saber mais sobre as questões tratadas neste encontro. Aqui vocês têm o link, né, do formulário ou o QR Code, como preferirem. Muito obrigada, viu? Um abraço forte para todo mundo. Beijos, até a próxima.